Portanto, neste primeiro vídeo, vamos aprender a trabalhar com o VirtualBox, que vai ser uma ferramenta extremamente útil para podermos trabalhar, e vamos ver algumas regras para a criação de vídeos, para que depois não exista superposição relativamente a outras turmas que possam existir. Portanto, começamos então a fazer o New. Vamos dar um nome à máquina virtual. Deve começar sempre por GRSI, no vosso caso 00113. Depois deve de dizer qual é o vosso nome, para fácil identificação, e depois qual é o sistema operativo em que estão a trabalhar. Neste caso nós vamos trabalhar com o XP. Portanto, esta identificação deve de constar sempre nas VMs para que depois não exista problemas. Aqui vamos então dizer qual é o tipo de sistema operativo com o qual vamos trabalhar. Ora, neste caso é o Microsoft Windows e vamos trabalhar com o Windows XP. Dizemos Next. Memória necessária. A memória necessária, normalmente o VirtualBox ajusta para a memória mínima que é necessária para trabalharmos com o sistema. Neste momento vamos dizer que é 192, é suficiente, daí estarmos a utilizar o XP, porque facilmente podemos utilizá-lo futuramente. Portanto, em testes. Next. Agora temos aqui a possibilidade então de criar a nova máquina virtual. Ou podemos criar uma máquina virtual, ou então podemos utilizar um disco já existente. Esta opção é aquela opção que vocês devem de utilizar quando criam uma VM aqui, levam para casa e depois em casa abrem e importam a VM, o disco com o qual estão a trabalhar. Fazem Create. Vem depois a possibilidade de gravar o formato desse vídeo, desse ficheiro, que vai conter a máquina virtual, VirtualBox, Virtual Machine Disk, portanto a nível de VMware, VHD, Virtual Hard Disk, que será então de Virtual PC, da Microsoft, HDD de Parallels Hard Disk, do QEMU, que será então para QEMU Exchange ou então Copy on Write, tem outras particularidades. Vamos criar em VDI, Next, e agora vamos então identificar como é que nós queremos que seja alocado o espaço para este disco. Ele pode ser dinâmico ou pode ser fixo. Fixo, ele vai criar aquele espaço no disco e não podemos alterar. Dinâmico, ainda que nós possamos então identificar e dizer que temos um disco de X gigas, ele só vai ocupar Y gigas e vai criando, vai aumentando à medida que vamos então instalando. Neste momento dizemos então que será dinâmico. Depois, o nome e a localização onde vai estar esta máquina virtual é muito importante. É importante porquê? Porque o nome do disco deve de ser semelhante ou igual ao nome da VM. O tamanho do disco não quer dizer que ele vá já criar de 10 GB e o local onde vai criar este disco. Aqui, todos devem de clicar neste local e apontar para a vossa Drive D. Vão criar uma pasta na Drive D, New Folder, que vai então ter GRSI 0113, ou o vosso nome, se assim quiserem, e depois o disco é guardado neste local. Okay? Assim, na Drive D, temos sempre a certeza que o disco é guardado naquele local e com o vosso nome, para que depois não exista então dúvidas. Uma coisa que nós podemos fazer, isto se estiverem em casa, será sempre a criação na Drive D de um disco com a pasta a dizer VMs e colocar a informação lá dentro. E agora, Save. Portanto, o que é que vai acontecer? Dê o nome da vossa pasta, o nome do vosso disco e a dimensão será então 10 GB. Ele não vai criar agora com 10 GB, vai ter cerca de 2 GB aproximadamente. Create. E a partir deste momento temos aqui o disco, ou seja, temos o habitat suficiente para podermos começar então a instalar a VM. Antes disso, falta-nos ainda fazer alguns preparativos. Vamos ao Settings. No Settings temos então a informação geral, o nome, qual é o sistema operativo, a versão do sistema operativo. No Advanced, onde é que ele vai guardar, nomeadamente os snapshots.
Os snapshots são então fotografias rápidas que nós tiramos ao sistema operativo no qual nós podemos evoluir e se as coisas não correrem bem nós podemos voltar para trás, portanto fazendo um retrocesso. Temos depois aqui algumas vantagens que eventualmente podem não estar disponíveis dependendo da versão do VirtualBox, que agora também não é muito necessário. A descrição, esta descrição será uma descrição que vocês podem dar ao sistema operativo ou à máquina virtual com a qual estão a trabalhar. Em termos de sistema, podem alterar, e aqui é importante, qual é o sistema de arranque. Portanto, uma máquina virtual é igual a um computador, a única diferença é que está a trabalhar dentro do computador propriamente dito. Portanto, o arranque ele vai arrancar por floppy, depois por CD, depois por hard disk. Mais à frente iremos ver. E esta ordem pode ser alterada. Temos então aqui a velocidade, temos aqui o chipset, depois irão aprender o que é um chipset. Qual é o processador? Se o vosso computador tiver a possibilidade, podem alterar o número de processadores. Qual é a percentagem de execução? Este PAE NX vai ser útil quando necessitarmos de instalar máquinas com Linux. E temos aqui a aceleração, no caso do computador permitir ter então VTX e situações semelhantes. Em termos de display, é a memória normalmente que vamos utilizar. Não é necessário mais do que 16 megas porque nós vamos trabalhar, não vamos fazer aplicações gráficas ou acelerações 3D ou 2D e isto está tudo a retirar informação ao computador. Remote Desktop permite-vos que vocês tenham a máquina a trabalhar num determinado computador e podem aceder remotamente a esse sistema. Storage. O Storage já tem um disco e nós agora, neste momento, temos aqui o local para o CD-ROM. Neste caso, para o CD-ROM, e é aqui que nós vamos fazer, vamos então apontar o ISO ou, se quisermos, podemos optar e escolher um CD que esteja no nosso computador. Portanto, neste caso, eu vou clicar, ele está aqui a demorar um bocadinho de tempo, porque está a tentar ler informação que eu devo ter aqui dentro do CD-ROM, porque pode ser realmente um CD real que existe então no vosso leitor de CD-ROMs. Só mais um bocadinho que ele está, isto é efeitos ainda de segunda-feira, e neste momento ele apresenta quais os discos com os quais nós queremos trabalhar. Aqui eu vou identificar o local onde estão os discos, sendo que eu clico lá em cima e agora posso indicar. O que é que vocês devem fazer em casa? Para além de ter uma pasta onde tem as VMs, onde vocês guardam os vossos ISOs, devem ter uma outra pasta, desculpem, onde guardam as vossas máquinas virtuais, devem ter uma pasta onde tem os ISOs. Assim todos os ISOs estão sempre no mesmo local. É mais fácil trabalharem. Agora vou clicar sobre o ISO do CD-ROM. No fundo é como se eu estivesse a carregar o CD-ROM no computador. Faço Open e neste momento tenho o sistema carregado. Áudio. Possibilidade de utilizar ou não som. Não vamos utilizar muito isto, depois podem explorar se quiserem. Rede. Nós iremos trabalhar muitas vezes com a rede. Neste momento vamos trabalhar com NAT, Network Address Translator, depois irão estudar isso mais a fundo. E podemos ainda incluir mais 4 adaptadores na máquina virtual. Por enquanto basta um. Portas série, no caso de haver ligações, portanto não é necessário. Portas USB, no caso que queremos partilhar diretamente a máquina virtual com informação. E shared folders, que iremos ver também mais tarde, que tem então a ver com a possibilidade de nós partilharmos diretamente com o host. O host é o quê? É a máquina onde nós estamos a trabalhar. E a máquina virtual está a trabalhar em cima do host. Portanto, neste momento está toda a configuração realizada. Carregamos em OK e fazemos então Start. Fazendo então aqui o Start, o que é que vai acontecer? Vamos dar início à instalação do Windows XP. Ele pede ainda para fazer a instalação automática. Vai começar. Vai então continuar a realizar agora a instalação. E agora, neste momento, o que é que acontece? Existe aqui um aspecto importante. Quando nós temos o rato sobre o sistema operativo, muitas das vezes o rato deixa de funcionar. Para isso, nós temos, e isto pode ser alterado, o controle direito da máquina virtual. O controle direito permite libertar ou
prender o próprio rato na máquina virtual. O que é que ele está aqui a dizer? Vamos instalar então o Windows XP. Neste momento a gente não vale a pena estar-vos a falar mais sobre isto, falarei depois mais em pormenor, ou se calhar sim. Vamos então criar, e neste momento vamos então criar a partição. Vamos criar e dizer que esta partição tem a capacidade de 5 GB, 5000. Depois iremos ver também quanto é que isso corresponde. Fazemos Enter. Ele vai criar então na Drive C esta partição. Iremos ver isso agora muito rapidamente. Fazemos então Enter e temos aqui o tipo de formatação ou tipo de dados que vamos instalar. Vamos dizer que é NTSF rápido e ele neste momento vai então fazer esta mesma instalação. Só esperar que ele termine e ele neste momento vai então fazer a instalação. Vou terminar aqui o vídeo e depois regressamos. E então só esperar se ele chega aqui à parte final para podermos passar e vocês poderem começar a realizar esta tarefa. Só um momento que está quase. E vai reiniciar o computador e a partir deste momento não vamos agora carregar na tecla, uma tecla qualquer, porque ele vai ler a partir do CD-ROM. Ele agora vai proceder então à instalação do Windows XP. E termino aqui o vídeo, depois regressaremos mais tarde.